Olá, dando continuidade sobre a Matrix, agora falo sobre os Illuminates. Eles se originaram em 1776 na Bavária, no mesmo ano em que a Alemanha se tornou um estado independente. Eles são uma reorganização de um grupo das conhecidas religiões de mistério. Essas religiões de mistério eram um encontro anual que existiu há séculos entre os líderes das religiões. Eles se combatiam publicamente, mas nos bastidores se reuniam. E como principal objetivo dessas reuniões era manter essa linhagem deles. Era manter as árvores genealógicas atualizadas nas linhagens de sangue. Esses líderes das mais variadas religiões do mundo que se encontravam para perpetuar essa linhagem sanguínea, eles se originaram os Illuminates. Já que eram as lideranças das religiões, os Illuminates já nasceram com poder sobre todas as religiões do mundo. Esse grupo de pessoas se considera mais puro e mais iluminado que os demais. Por isso, Illuminati. Eles inicialmente tinham só duas formas de poder, a monetária e a religiosa. Através dessas duas formas, eles detinham poder e controle sobre todas as monarquias. Mas com a queda das monarquias, eles precisaram sair da Bavária e se espalhar pelo mundo. E fizeram isso através da maçonaria. Eles se infiltraram na maçonaria, uma ordem criada pelos templários, que após serem quase aniquilados, fundaram a maçonaria lá na Escócia. E por essas alturas já tinham lojas maçônicas no mundo todo, detendo o poder político por boa parte do mundo. E desde aqueles encontros anuais das religiões de mistério que eles queriam perpetuar, manter as árvores genealógicas atualizadas, o objetivo dos Illuminates seguiu sendo o mesmo: garantir a liderança mundial das linhagens de sangue. Eles mantêm o registro de quem são, onde estão, garantindo que esse sangue não se misture e que essas famílias se mantenham no seio Illuminati, garantindo assim a fidelidade dessas famílias. Garantindo a fidelidade dessas famílias, eles garantem também o poder nas áreas de controle mundial: religião, finanças, política, militar, mídia e ciência, o que a gente falou nos vídeos anteriores. E para exercer esse controle, eles fazem a partir de 3 cidades-estado. Uma delas é o centro econômico, chamado de Coroa, que fica em Londres, onde está o Banco da Inglaterra, que controla todos os bancos mundiais. Outra delas é o Vaticano, controlado pelo clero, que fica em Roma. E outra delas é onde está a Reserva Federal Americana, que fica em Washington, nos Estados Unidos, que é um banco privado súdito da coroa, controlado pela família Rockefeller. Enquanto a primeira é controlada pelos Rothschild e a segunda é controlada pelo clero ali do Vaticano, basicamente os Rothschild também. O que esses 3 lugares têm em comum é que eles são soberanos, não pagam imposto e são independentes. Essas 3 cidades elas têm elementos que ligam entre si, as bandeiras. A de Colômbia, Washington, Estados Unidos, tem 3 estrelas, a do Vaticano 3 coroas e a da coroa inglesa tem 3 asas de dragão, sinalizando que a bandeira de cada cidade aponta para a existência das outras 2. Voltando um pouco, essa perpetuação de linhagem de sangue, isso se refere ao sangue dos descendentes dos imperadores babilônicos. Isso é bem antigo, e esses imperadores babilônicos descenderam alguns dos antigos faraós egípcios. Mais tarde foram líderes da Grécia Antiga, que deram origem aos imperadores romanos. E hoje essas linhagens se dividem em 300 famílias, onde 13 delas estão no topo da pirâmide. Então a organização é uma pirâmide, onde 13 estão no topo, depois vem as outras 300, e depois vem nós, vem a organização estatal e nós. Originalmente eram essas 13 famílias que dividiam o poder, mas hoje apenas uma lidera as demais, por controlar a coroa. Essa família em específico detém uma fortuna pessoal no valor da metade do dinheiro do mundo, e que, por deter o controle dos bancos, detém poder sobre as 13 famílias. São elas: Rothschild, Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Rockefeller, Russell, Van Duyn e Merovingian. Depois dessas 13 aparecem muitas outras, totalizando ali 300. E, enfim, não quer dizer que qualquer pessoa que todas as pessoas que têm algum desses sobrenomes é alguém que está arquitetado ou está tramando para o mal, Muitos deles nem têm muita noção do que está acontecendo. Todos eles são marionetes de forças que estão acima deles, A grande maioria das pessoas dessas famílias nem entende mesmo o que está acontecendo. E bom, esse controle é feito por meio de empresas e fundações pertencentes a este grupo familiar, nos mais diversos campos. Essas famílias controlam ainda, por exemplo,
Sistema financeiro, OMS, educação, algumas religiões, como a católica, principalmente, indústria alimentícia, farmacêutica, mídia, ONU e muitos governos presidenciais. E bom, entendendo tudo isso, né, entendendo que tem ali uma família que é uma marionete de forças das trevas, enfim, que visa a escravização do planeta Terra, né, para que a gente fique preso aqui, alimentando com essa energia do medo, alimentando com essa energia de escassez, alimentando com essa energia de dar poder a eles, né, que tem uma família central dentro de um grupo chamado de Illuminati, que é os Rothschilds, e logo abaixo da pirâmide as outras 12 famílias, a gente pode colocar essa um pouco mais acima, depois as outras 300, enfim. E a gente lá embaixo na base. E como é que a gente vence essa Matrix, né? Como é que a gente vence esse holograma tão bem tramado, né? Com tantas amarras, com tanto sistema, com tanta estrutura social que nos prende nele? Como eu falei nos outros vídeos, né? O primeiro passo é ter essa consciência, é entender que a gente está no holograma, entender o jogo que a gente está jogando aqui. E depois disso, né? Digamos que a melhor forma é o amor, né? A melhor forma de combater o medo é o amor. E esse amor, ele torna-se verdadeiro quando a gente vai tendo mais contato com a verdade, quando a gente vai também primariamente nos amando, né? Cuidando de nós mesmos. Aí sim a gente desperta para o verdadeiro amor, sem ódio, sem nada, porque se revoltar contra esse sistema, né? Simplesmente se querer se rebelar e por ira ou raiva, nos prende cada vez mais, né? Nos acorrenta cada vez mais dentro desse sistema. Nos mantém dentro desse mesmo holograma negativo. Então, por isso o caminho é o amor, né? É entender que isso existe, entender que isso de alguma forma se deu ali, entender que isso foram brechas que a gente foi dando, né, a partir do medo. Nós, enquanto coletivo, né, permitimos com que esse medo se instalasse, se instaurasse, né, permitimos com que nossos governantes fizessem acordos e pactos bem negativos. E as coisas foram piorando, piorando, piorando. E a gente vive aí uma quarentena, né, de 26 mil anos presos sob esse controle dessa matrix negativa. Mas vem chegando o momento de quebrar essa matrix, de deixar isso para trás, de entender isso, de acolher essa experiência negativa e reconstruir uma experiência positiva. De entender que isso fez parte de quem a gente é, de que isso fez parte de quem somos, né? Mas que não há mais essa necessidade de ser dessa forma. Que hoje, com a consciência mais esperta, a consciência mais elevada, a gente escolhe outros caminhos, escolhemos outras oportunidades para nós, escolhemos outros meios de se viver, outras formas de se viver aqui na Terra, né? Não mais tão individualistas, mas mais coletivos. Escolhemos mais a coletividade em prol da individualidade. Sim, o caminho começa muito com solitude, muito com se fechar, internalizar isso tudo, porque é preciso que nos conheçamos também. Porque viver dentro de um holograma onde fomenta uma ilusão, onde fomenta ilusões, onde poda nossas verdadeiras raízes, onde poda quem nós verdadeiramente somos, para a saída desse holograma, a saída disso que a gente conhecia como verdade, exige um tempo com nós mesmos ali para processarmos essas informações e para permitir com que entendamos então quem somos, né? Entendamos o que estamos fazendo aqui, porque leva um tempo até absorver, né? Vivi ali vidas e vidas dentro de um holograma negativo, vivi vidas e vidas dentro de um sistema que me condicionava em caixas, dentro de um sistema que me fazia ser apenas mais um ali, alimentando uma estrutura negativa, alimentando com medo, alimentando sem ter livre-arbítrio, sem ter as minhas próprias escolhas de fato, sem ter uma conexão comigo mesmo. Então eu me desprendo disso e começo a me conectar com a minha verdadeira essência, começo a me conectar com o meu verdadeiro eu, começo a enxergar as outras pessoas não mais como concorrentes, começo a enxergar o planeta não mais como escasso, começo a entender que a gente está todo mundo aqui junto enquanto coletivo, somos todos um, somos todos a raça humana. Enfim, não tem outro meio que não seja o amor. Seguir o exemplo de Jesus e tantos outros grandes mestres que passaram por aqui. É assim que a gente desmonta esses planos negativos e anulamos qualquer intenção de nos aprisionar num padrão cíclico de dor e sofrimento. Para não ficar tão abstrato, trabalhar com a energia da deusa, ser verdadeiro, ético e honesto, não julgar, não ficar reclamando da vida, ter uma conduta ética, moral e espiritual,
E também uma indicação é assistir os 4 filmes da série Matrix. Uma outra indicação são tecnologias de auxílio do Semente das Estrelas, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quando a gente começa a ter contato com essas informações, iguais as que eu trouxe aqui, a gente quer, né? Fica ali querendo passar isso para as outras pessoas, querendo forçar que outras pessoas também consumam isso. Eu vou deixar então uma frase. A Matrix é um sistema de controle. Esse sistema é o nosso inimigo. Mas quando você está dentro dele, olha em volta e o que você vê. Empresários, professores, advogados, políticos, carpinteiros, sacerdotes, homens e mulheres. As mesmas mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que nós consigamos salvá-los, essas pessoas ainda serão parte desse sistema de controle. E isso os transforma em nossos inimigos. Você precisa entender, a maioria dessas pessoas não está preparada para ser desconectada da matrix de controle mental. E muitos deles estão tão habituados, tão desesperadamente dependentes do sistema, que eles vão lutar contra você para proteger o próprio sistema de controle que aprisiona suas mentes. Isso é uma frase do filme Matrix, que fala sobre o sistema de controle mental. E deixa o recado, né? Que não adianta a gente querer forçar, não adianta a gente querer empurrar a goela abaixo as outras pessoas, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, né? Isso pode ser muito doloroso para outra pessoa acordar de repente. A gente começa a... porque é frequência, é vibração, né? Esse vídeo chegou até você por ressonância vibratória. Então, uma outra pessoa que está numa frequência diferente dessa, ser empurrado a um conteúdo trazido aqui, só vai despertar a ira, só vai despertar os mecanismos de defesa dela para ela se manter do jeito que está. Porque como assim vou largar a minha vida? Porque veja bem, esse sistema ele é muito bem fechado em toda a nossa estrutura social. Então, elevar a consciência no ponto de entender que tudo isso é uma ilusão, que isso é criado como um holograma negativo, que isso é feito para nos aprisionar, faz com que a gente questione tudo aquilo que nos cerca, né? Questione nossos institutos familiares, educacionais, religiosos, midiáticos, farmacêuticos, alimentícios, financeiros, enfim, tudo aquilo que eu trouxe, que é onde a gente basicamente baseou a nossa vida, né? Então, cair de repente nisso, entender de repente que isso está podando quem a gente é de verdade, está cortando o nosso potencial, né? Está fazendo com que não sejamos humanos, né? Que sejamos simplesmente replicadores de uma cultura de medo, replicadores de um sistema já pré-concebido desde 26 mil anos até hoje. E fica um pouco abstrato para nossa mente entender, tá, mas então, se tudo isso é uma ilusão, tudo isso é uma mentira, onde é que está a verdade, para onde é que a gente vai, como é que funciona, não sei o que, não sei o que. E esse é o momento que a gente está passando, né? É um momento de transição planetária, um momento de ascensão coletiva, que a gente vai construir uma nova sociedade com sistemas mais voltados para respeitar a individualidade de cada um, onde todos possam ser mais autênticos, onde todos possam ser mais livres, onde a gente tem espaço de fato para expressar a nossa humanidade, para expressar a nossa criatividade, para deixar aqui na fisicalidade todo o nosso potencial enquanto ser humano, toda a nossa magnificência de um espírito que viveu vidas e vidas, que traz conhecimentos e bagagens imensas. A gente possa deixar isso e colaborar de fato com o processo de ascensão da Terra e colaborar de fato com uma Terra, com uma era dourada da Terra, após virar essa página desse holograma negativo. A mensagem principal dessa série de vídeos, acredito que seja uma mensagem de esperança, né? De entender que você não está sozinho nisso, de que você não está doido ou louco, você não está enlouquecendo por questionar a realidade que você vive, por estranhar as coisas como elas são, por querer questionar e por querer às vezes ir contra e se rebelar, mas ao mesmo tempo você quer ser uma boa pessoa, mas parece que está tudo errado, né? Como é que a gente se comporta nisso? Porque se eu obedeço as regras não fazem sentido, mas se eu vou contra as regras, me rebelar assim por rebeldia também não parece fazer sentido. Onde que eu me posiciono, né? E como é que a gente faz essa mudança? E essa mudança, de novo, começa com nós mesmos, internalizando isso. Agora que a gente já entende que então as coisas de fato estão erradas, que a gente está de fato sendo manipulado, que a gente está sendo controlado. Começar a se distanciar desse controle, ter uma alimentação mais consciente,
ter um estilo de vida mais consciente, começar a fazer escolhas mais voltadas para nós mesmos, ter mais contato com a natureza, com o sol, desacelerar um pouco os nossos dias. Enfim, permitir que a gente tenha um contato mais humano com nós mesmos e com os outros. Entendendo que a gente está dentro de um sistema e os movimentos desse sistema a nível macro influenciam a gente, né? A lua cheia, a gente vai estar de um jeito, a minguante do outro. Os outros planetas do sistema solar também vão interferir. Esses ciclos planetários interferem nos nossos momentos. E também entender a parte micro, né? O nosso DNA de dupla hélice, na verdade, está sendo despertado para ter mais. É um sistema de 12 hélices. É muita coisa que foi deturpada, modificada, oculta, e aos poucos as verdades vão vindo à tona. Questões como vida extraterrestre, questões como coisas ocultas do passado. Mas é isso, basicamente. O mais importante é que a gente cuide de nós mesmos. Que a gente aprenda a se amar, aprenda a gostar da nossa companhia, aprenda a desfrutar do silêncio. A gente é a única pessoa que convive 24 horas do dia com nós mesmos. É muito importante que a gente tenha um contato saudável conosco, que a gente cuide do nosso corpo, né? Que a gente cuide das nossas células, que a gente aprenda a nos tratar bem, para aí poder começar a tratar os outros ao nosso redor verdadeiramente bem, com profundidade, e naturalmente receber esse bom trato de volta, porque isso é uma lei universal, isso é como as coisas funcionam, a energia, a vibração. É inevitável acontecer dessa forma. Às vezes vai ser mais rápido, às vezes vai ser mais demorado, mas tudo tem seu tempo. O importante é dar o primeiro passo. O primeiro passo talvez foi assistir esses vídeos, mas agora o segundo passo é que você possa se cuidar da melhor forma, do jeito que for possível para você. Alimentação, sono, seu espaço físico, onde você mora, tentar manter organizado, limpo, atividade física, tenha hobbies, escute boa música, acompanhe bons programas, se divirta, vá a shows de comédia, viva a vida da melhor forma, longe de fofoca, longe de julgamento, longe da mídia, longe de notícias que só te colocam para baixo, longe de pessoas que só te colocam para baixo, né? Que a gente possa ter cada vez mais consciência de entender se o que eu faço numa base diária faz sentido para mim, se as pessoas que eu tenho em contato diário fazem sentido para mim, se é isso que eu quero para minha vida de fato. Para aí sim poder ir fazendo as mudanças, para aí sim permitir que também as mudanças aconteçam, porque às vezes acontece uma mudança de emprego e a gente fica completamente desesperado, mas não era mais para estar ali. Às vezes termina um relacionamento de anos, a gente entra em um processo depressivo imenso, se isola um tempo gigante, mas às vezes não era mais para estar com essa pessoa. Brigas familiares, às vezes aquele familiar ali só propagava coisa ruim, só drenava a nossa energia, né? Às vezes rompimentos, términos, são para o nosso bem também, que a gente possa olhar com carinho também para esses processos. Ou às vezes só era o tempo de terminar, porque as coisas são cíclicas, né? As coisas começam e terminam a todo tempo, né? A gente acorda e dorme, a gente nasce e morre todos os dias. Show, espero que tenham gostado. Frisando, o conteúdo aqui foi baseado em aulas da Neva, do Semestre das Estrelas. Até a próxima.